Biel, por favor, qual a principal proposta do seu mandato? Ou proposta? Propostas, né? Como já foi falado aqui, a gente tem muita coisa para fazer pela comunidade negra, e não só pela comunidade negra, pela população periférica no geral, né? Então, desde instrumentalizar a saúde, questão de educação, questão de transporte, de acesso à cidade, né? Hoje se diz o direito à cidade. Mas eu tenho 3 pilares básicos que estão atrelados àquilo que eu construí dentro da minha vida, de situações que eu tive que enfrentar como um jovem negro dentro dessa cidade, que me fazem pensar que se a gente não tiver um olhar atento a essas 3 questões, a gente vai ficar ainda muito tempo batendo na mesma tecla e não vai conseguir evoluir para aquilo que é mais fundamental. O primeiro fundamento que tem a minha campanha é a questão da proteção da vida. A gente não pode falar em políticas públicas sem pensar que a gente ainda tem a cada 23 minutos um jovem negro morrendo de forma violenta nesse país. Então, eu tive pessoalmente a infelicidade de aos 13 anos de idade, ter a minha primeira vivência com uma abordagem policial, com 5,38 apontados para o meu rosto. Aquilo me desestabilizou de tal forma que eu jamais esqueci aquele episódio. Lógico que não foi o único episódio de racismo, nem de abordagem que eu passei durante a minha vida, mas aquilo me fez repensar a forma como a sociedade me enxerga. E a proteção desses corpos que não tem a possibilidade de ter as oportunidades que eu tive ao longo da vida, faz com que eles não cheguem aos 32 anos de idade como eu cheguei. Então, o primeiro fundamento da minha campanha não poderia deixar de ser criar mecanismos da gente mudar a forma de abordagem policial, ao mesmo tempo que a gente reduz a violência dentro das periferias. Eu não poderia me propor a ser um candidato se eu não falar disso. A segunda base dentro das propostas que eu tenho como construção, e aí é o pilar que me fez chegar onde eu cheguei hoje, é a questão da educação. Se a gente não fundamenta uma educação universalizante, de qualidade para todos, a gente vai continuar tendo pessoas que não vão conseguir alcançar patamares salarial, de economia, de renda, que vão permitir com que essas pessoas, mesmo que o Estado não tenha a possibilidade de entregar todas as políticas públicas que são necessárias, buscar por si só esse tipo de política, de assistência, né? Então, se a gente consegue, por meio da educação, dar um ensino de qualidade para a nossa população jovem, periférica e negra, eles vão ter acesso a oportunidades que vão lhes capacitar a ter um ganho de renda maior, o que vai permitir que eles tirem as próprias famílias de situações de vulnerabilidade. Então, a educação é uma ferramenta básica para qualquer economia se desenvolver. A gente ainda existe a grande briga ainda das pessoas não entenderem que a educação fragilizada, que não é de qualidade, não fragiliza só quem está na periferia, mas toda a sociedade. A gente vai conseguir ter um país desenvolvido, vai conseguir ter uma cidade desenvolvida a partir do momento que todas as pessoas tiverem a oportunidade de se desenvolver igualitariamente. Então, ter acesso de qualidade à educação é um fundamento básico. E o terceiro pilar é dentro da cultura. Eu, por ter vindo do mundo do teatro, desde cedo eu tive a oportunidade de estar em campanhas de comerciais e depois pisar nos palcos de teatro, e o teatro me mostrou que a gente consegue ter uma leitura da sociedade de uma forma mais humana através da arte. E não só através do teatro, mas através da música, através da dança, através de outras expressões artísticas. Isso nos dá ferramentas para a gente conseguir construir seres humanos que vão ter um olhar melhor para o outro, um olhar de empatia, um olhar mais humanizado. E a partir do momento que a gente olha para o outro com mais carinho, com mais amor, a gente quebra algumas barreiras que são criadas ao longo das nossas trajetórias, que fazem com que a gente tenha vitimização dessas pessoas, seja por LGBTfobia, seja por sexismo, seja por questão do próprio racismo. Quando a gente olha para o outro com um olhar mais atento, a gente desconstrói muitos dos preconceitos que são colocados pela sociedade. Então, dentro do pilar da vida, construir parcerias entre a prefeitura, entre os órgãos e entidades que estão em contato direto com a periferia,
seja por meio de organizações não governamentais, seja até mesmo eu, como advogado, tive a experiência de levar a Ordem dos Advogados para essa discussão, falando com a ouvidoria de polícia, falando com os próprios responsáveis dentro das polícias civis e militares no âmbito da cidade de São Paulo, para que se construa uma forma de diálogo com a sociedade, principalmente com as sociedades periféricas, para que a inserção da polícia não seja de forma agressiva e que não fragilize essas vidas que já são fragilizadas por outras questões. Essa defesa da vida tem que ser intransigente e é obrigatória, eu acho que para todo mundo que se dispõe a falar sobre a questão racial no Brasil. O segundo pilar, que é da educação, as minhas pautas são divididas em 3 pontos. O primeiro, da primeira infância, né, que vai do 0 aos 6 anos de idade, que é justamente dar a creche para todas as pessoas que precisarem, né, ter o acesso, seja para creche, seja para pré-escola, né, de 0 a 3 anos a gente fala de creche, de 4 a 6 anos a gente está falando de pré-escola, para que as mães possam ter como deixar os seus filhos dentro da escola, numa escola de qualidade, e que é justamente o período que as crianças vão mais se desenvolver, que elas começam a ter as sinapses intelectuais, começam a se desenvolver plenamente. Esse é um período fundamental da vida de todo ser humano, que a gente precisa ter atenção, e às vezes as famílias não conseguem dar todo o respaldo dentro de casa, questão de alimentação e questão de exercitar os desenvolvimentos que a criança precisa ter nessa época, que o Estado pode sim atuar diretamente. Existe um estudo de 2017 e 2018 que fala que das 600 mil crianças, né, nessa faixa etária, só 300 mil tinham acesso a uma vaga de creche e de pré-escola. E a gente precisa ter essa universalização desse acesso. A partir dos 6 anos até os 14 anos de idade, a gente está falando do ensino fundamental, e aí a gente tem uma constância dentro da escola dessas crianças, né? Não tem um critério de evasão muito grande quando se fala de escola pública, mas a gente tem a questão delas saírem da escola e não terem mais outras atividades. Então, aliado com os centros de criança e de adolescente, que já existe na cidade de São Paulo, que são da questão do âmbito da assistência social, trazer para eles, né, ampliar esses centros, né, esses CCAs, para a cidade inteira, principalmente dentro das periferias, para que eles possam abarcar e acolher essas crianças, esses pré-adolescentes dentro desses espaços, e lá ele já tem as ferramentas para dar outros tipos de acesso de conhecimento que vão desenvolver essa criança e esse adolescente de outra forma, seja através de dança, seja através de música, seja através de início do pensamento de tecnologia da informação, né, de mexer na máquina, no computador, ou qualquer outro tipo de ferramenta. E a partir dos 15 anos, que a gente fala já do ensino médio, que não é tão de competência do município, mas a gente ainda tem escolas que aliam tanto o ensino fundamental e médio na cidade de São Paulo, seria falar de tanto do preparo para esse jovem, para o início da vida acadêmica dele dentro da universidade, então aliar com os cursinhos populares, como, por exemplo, da Educafro, que eu tive o prazer de fazer parte, para que eles tenham um embasamento teórico para fazer a prova, ou seja, mesmo preparar eles para o mercado de trabalho com estudo profissionalizante. E existe hoje no mercado, e até antes mesmo da gente começar essa live, o Anderson falou da necessidade da gente ter o acesso à internet dentro da periferia. Existe um mercado que é da tecnologia da informação, que a gente está vivendo um boom, que a gente tem a possibilidade de preencher essas vagas com jovens das periferias, só que a gente tem que preparar eles hoje, porque esse mercado vai ter até daqui 6, 10 anos, no máximo, o preenchimento dele completo. E isso pode mudar a vida de quem está na periferia. Esse é o plano para a educação. E para a cultura é justamente pensar nos programas de valorização de iniciativas. Eu já vou terminar, rapidinho. Por favor. Por favor. Mas eu também vou ter que sair, então eu precisava falar. O programa de valorização de iniciativas culturais da prefeitura, ele existe, mas ele ainda é deficitário no sentido de que quem faz arte dentro da cidade de São Paulo sabe da dificuldade que é levar os espetáculos para vários espaços públicos, seja no CEL, seja nos centros culturais, seja nas fábricas de cultura. Não existe um modelo de circulação dos espetáculos que são criados com o próprio dinheiro da prefeitura. Então, a prefeitura, às vezes, disponibiliza a criação de espetáculos. Eu estou falando de experiência própria. Eu
ganhei com o meu grupo de teatro por 2 vezes o Vai. A gente consegue construir um espetáculo e a gente tem dificuldade de apresentar os espetáculos porque a gente não consegue ter acesso a toda a rede de espaços públicos que poderiam ser disponibilizados para as periferias, para toda a sociedade ter acesso a esses espetáculos. E às vezes a gente faz o espetáculo de graça ou só passando o chapéu e a gente não consegue capilarizar essas apresentações por não ter um meio que carregue esses espetáculos para todos os espaços. Isso não serve só para o teatro, serve para a dança, serve para a música, serve para toda a produção cultural que se pense dentro da cidade de São Paulo. Então esse é outro pilar que eu tenho como basilar, além da questão de ser advogado e reformular algumas leis que são totalmente descabidas ou excessivamente prolixas. É isso que eu tinha para falar, desculpa a demora e daqui a pouco também vou ter que sair. Não,